Sejam bem-vindos ao especial de 1 ano de fundação da Ordem dos Jovens Monarquistas. Este vídeo representa parte de nossa história e de todo o esforço que jovens entre 14 e 16 anos colocaram para alavancar mais ainda o movimento monarquista. Esperamos que gostem. A história da Ordem dos Jovens Monarquistas começa com a história do nosso fundador e atual chanceler, o senhor João Francisco Elias Jerônimo, que sempre teve um amor muito grande pela história e, em especial, a história do Brasil. Desde seus anos iniciais de vida, ele frequentava a importantíssima cidade de Petrópolis, buscando visitar a Catedral, o Museu Imperial e entre vários outros pontos turísticos. Durante uma boa parte de sua infância e juventude, estudou no Colégio Educandário Nossa Senhora do Amparo, com sede em Petrópolis, mas que possuía um núcleo no bairro de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Colégio este que teve a sua fundação financiada por Dom Pedro II e pela Princesa Isabel. Quando estava no 8º ano do ensino fundamental, em 2019, começou a estudar sobre a riquíssima história do Brasil e, conforme o tempo passava, mais interessado ficava, o que o fez ir atrás de mais informações, de pesquisas, de estudar mais sobre a nossa história e, como feliz consequência, se tornou um monarquista. Uma curiosidade é que o primeiro contato do nosso chanceler com o movimento monarquista aconteceu ainda alguns anos antes deste vir a ingressar em nosso movimento. Quando, em 2017, o mesmo viu uma reportagem onde apareceu um monarquista sendo agredido por manifestantes de extrema esquerda durante uma manifestação no Dia do Trabalho. Anos mais tarde, veio se revelar que este era o senhor Rodrigo Brasileiro, com quem o mesmo se encontrou durante a manifestação no dia 17 de novembro de 2019. Manifestação esta que pedia o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Nesta manifestação se encontravam membros do Círculo Monárquico do Rio de Janeiro e da Guerreiros Monarquistas, como o senhor Lucas Pepe. Alguns meses depois, já em janeiro de 2020, foi anunciada a vinda do historiador e pesquisador Paulo Rezzutti para o Rio de Janeiro, pois o mesmo iria palestrar sobre a Imperatriz Leopoldina no Centro Cultural do Banco do Brasil, que se localiza próximo à Igreja da Candelária e ao Espaço Cultural da Marinha. Ao chegar no Centro Cultural do Banco do Brasil, nosso chanceler procurou o local onde estavam sendo vendidos os ingressos para o auditório onde seria realizada a palestra. Nesta procura, o mesmo acabou esbarrando com o historiador Paulo Rezzutti, com quem tirou fotos e pediu para que o mesmo autografasse o livro Dom Pedro II, A História Não Contada. Após comprar o ingresso e entrar na fila para entrar no auditório e ver a palestra do historiador Paulo Rezzutti, nosso chanceler se encontrou com o senhor Rodrigo Brasileiro, pois o mesmo estava na sua frente, na fila. Após a palestra, o senhor João Francisco pediu para que o senhor Rodrigo Brasileiro o adicionasse no grupo da OIB do Rio de Janeiro, coisa que este fez algumas horas mais tarde. Já desanimado com a página Memes Imperiais, que ele pensava que nunca bateria seus seguidores, o João quase excluiu. Todavia, alguém, muito especial, pediu para que não fizesse isso, e assim ele acatou. No dia 1º de junho, a página Memes Imperiais atingiu os 100 seguidores. Cada vez mais atuante no movimento, o chanceler da OJM buscou manifestar-se junto ao movimento monarquista em várias oportunidades, ora de maneira presencial, quando necessário, ora de maneira virtual, dando prosseguimento ao conteúdo da página Memes Imperiais e às lives, ao lado de figuras como a do senhor Matheus Lima e a do senhor André Carvalho, este que viria a ser o primeiro chanceler da Ordem dos Jovens Monarquistas. Ao longo do tempo, conforme o seu crescimento e cada vez mais aparente no cenário monarquista, os três senhores, João Francisco, Matheus Lima e André Carvalho, foram contactados pela Web Rádio Brasil Imperial para, no dia 19 de junho, fazerem uma live conjunta, e logo aceitaram o convite, chamando também o senhor Rodrigo Brasileiro, que veio participar. Quando foram contactados pela Web Rádio Brasil Imperial, os jovens foram intitulados de Monarquides do Instagram, e este foi um passo importantíssimo para a nossa história, pois com este mesmo nome, que nunca antes havia sido utilizado entre os três jovens, no dia 18 de junho de 2020, foi fundada a Ordem dos Monarquides, grupo completamente separado da Memes Imperiais. Quando foram contactados pela Web Rádio Brasil Imperial, os jovens foram intitulados de Monarquides do Instagram,
E este foi um passo importantíssimo para a nossa história, pois com este mesmo nome, que nunca antes havia sido utilizado entre os três jovens, no dia 18 de junho de 2020 foi fundada a Ordem dos Monarquistas, grupo completamente separado das membros imperiais. No dia 24 de junho, aquela que antes era a Ordem dos Monarquistas passou a se chamar Ordem dos Jovens Monarquistas, nome este que vigora até os dias de hoje. Junto ao passar dos dias, a Ordem foi tomando corpo. Tomou posse o primeiro chanceler da Ordem, o Sr. André Carvalho, que criou o nosso primeiro estatuto, mas este logo foi substituído por um novo. Novas pessoas se juntaram, com destaque para o Sr. Delcio Benini Neto, que foi e é muito importante para o nosso grupo. Entre convergências e divergências, de quais rumos seguir, de um período que passamos sem liderança, assume o Sr. João Francisco como chanceler da OJM, auxiliado pelo Sr. Delcio, e restabelece certos padrões em um formato que perdurou por algum tempo. No mês de fevereiro, após um longo período sem uma carta magna, inspirado pelo Estatuto do Diretório Monárquico do Rio de Janeiro, antigo OIBRJ, o chanceler da Ordem, o Sr. João Francisco, em parceria com o chanceler do núcleo paranaense da Ordem dos Monarquistas, o Sr. Gabriel, e com o Sr. Francisco de Assis Siqueira Neto, e aprovado pelos líderes dos núcleos estaduais, foi promulgado o Estatuto Oficial da Ordem dos Jovens Monarquistas. Ainda no mês de fevereiro, tivemos outro grande feito realizado, o primeiro encontro monárquico da Ordem dos Jovens Monarquistas. E para falarmos sobre o encontro, precisamos voltar um pouquinho no tempo. Olá a todos, aqui quem está falando é o chanceler e fundador da Ordem dos Jovens Monarquistas, João Francisco de Jerônimo, e sejam bem-vindos ao especial de 1 ano da Ordem dos Jovens Monarquistas. Bom, eu não tenho palavras para descrever o quão feliz eu estou em estar comemorando 1 ano de Ordem dos Jovens Monarquistas, porque hoje eu percebo que cada momento valeu a pena. É que nem aquela parte da Bíblia que diz, em tudo dai graças. Então agradeço a Deus primeiramente por cada momento que eu passei ao lado de muitas pessoas dentro da Ordem dos Monarquistas, momentos de alegria, de tristeza, de angústia, de preocupação. E em segundo lugar eu agradeço a cada pessoa que decidiu entrar e apoiar a Ordem dos Monarquistas. Vocês são simplesmente incríveis e vocês fazem a diferença no movimento. Vocês são, digo e repito, vocês são incríveis, vocês fazem a diferença. Bom, como vocês puderam perceber agora há pouco na narração, foi falado que eu sempre tive um contato muito grande com a monarquia desde pequenininho. E isso é verdade, porque desde pequenininho eu sempre frequentei a cidade de Petrópolis, frequentava a catedral, o museu, dentre vários outros pontos turísticos. Inclusive tem uma foto que infelizmente eu acabei perdendo ela, que era uma foto da minha mãe segurando no colo, eu dormindo, e atrás a estátua do Dom Pedro II. Eu estudei no colégio, como já foi dito na narração, eu estudei no colégio chamado Educandário Nossa Senhora do Amparo, que teve essa fundação financiada pelo Dom Pedro II. E outra curiosidade é que o padre que fundou esse colégio, ele tem o meu nome. O nome dele era João Francisco de Siqueira Andrade e o meu nome é João Francisco Elias Jerônimo. Como dito também na narração do vídeo, eu sempre tive um amor muito grande pela história do Brasil, o que para algumas pessoas é um motivo de surpresa, porque muita gente odeia a história do Brasil. Eu particularmente não sei porquê, mas eu não vou abordar isso. O meu contato com uma pessoa do movimento aconteceu de maneira indireta, porque eu estava vendo uma reportagem, estava na casa dos meus avós, estava vendo a reportagem do RJTV, e apareceu lá uma reportagem falando sobre a manifestação do dia 1º de maio, manifestação do dia do trabalho. E apareceu lá o Rodrigo Brasileiro sendo espancado por manifestantes de esquerda. Inclusive tem uma foto do Rodrigo Brasileiro com a camisa rasgada, a camisa essa que ele mandou emoldurar, inclusive que eu já vi. E eis que chegou o dia 17 de novembro de 2019, dia esse que teve uma manifestação em Copacabana pedindo o impeachment do Gilmar Mendes. Eu fui lá com a minha camisa do Brasil e com a bandeira do Império. Não era essa que eu só fui comprar em setembro de 2020, perdão. A que eu tinha na época era a bandeirinha de mesa da UREG, então eu fui com essa bandeirinha lá pra praia de Copacabana. E nisso que eu fui pra praia de Copacabana, eu tava lá andando e vi uma bandeira do Império balançando. Eu fui até lá, certo? E acabei encontrando com o senhor Rodrigo Brasileiro e com o senhor Lucas Pepe, da Guerreiros Monarquistas. Tirei algumas fotos com a bandeira do Império, inclusive essas fotos estão disponíveis no Instagram oficial do Círculo Monárquico do Rio de Janeiro. E depois eu me despedi e voltei para minha casa e a vida se seguiu.
O mês de janeiro ele foi um mês deveras especial para mim, porque foi nesse mês que eu comecei a entrar de cabeça no movimento monarquista. O que acontece? O Paulo Resulti estava vindo pro Rio de Janeiro para dar uma palestra sobre a Imperatriz Leopoldina lá no Centro Cultural do Banco do Brasil. Aí eu falei isso pra minha mãe, ela foi lá, me levou. E a gente cheguei lá no Centro Cultural do Banco do Brasil e comecei a procurar um lugar pra poder comprar um ingresso, pra poder entrar no auditório. Nessa mini confusão, acabei esbarrando com o Paulo Resulti, tirei algumas fotos com ele, pedi para ele autografar o meu livro do Dom Pedro II, que eu tinha recém comprado. E peguei o ingresso, entrei na fila e eu esperei a fila andar para poder entrar no auditório. Nisso que eu entrei na fila, encontrei o senhor Rodrigo Brasileiro, ele estava na minha frente na fila, e aí a gente entrou, viu a palestra do Paulo Resulti, e depois que terminou a palestra, eu pedi para ele me adicionar no grupo da OIB do Rio de Janeiro, e ele fez isso algumas horas mais tarde. Pois muito bem, passaram-se alguns dias, foi anunciado que o movimento monarquista iria fazer um passeio até o Museu Histórico Nacional, museu esse que se localiza próximo ao aeroporto Santos Dumont e ao Centro Histórico do Rio de Janeiro. Eu fui lá, encontrei o Rodrigo Brasileiro e encontrei a Vera Mate, que é assessora do deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Depois desse dia, o Eduardo da Confembras, ele falou que ele convidou alguns monarquistas para irem na igreja dele, na Assembleia de Deus, na Taquara, perto da minha casa, para participarem de um culto. Eu fui, encontrei o Rodrigo, encontrei o Eduardo, eu conheci o Eduardo nesse dia. Depois a gente foi para um Habib, a gente fez uma confraternização e depois eu fui para minha casa. Eis que chega março de 2020, também conhecido como um dos meses mais desgraçados da história da humanidade. Por quê? Porque foi nesse mês que toda essa situação de calamidade que a gente está vivendo agora começou a se intensificar no nosso país. Eu não quero falar o nome porque eu não quero tomar de politização, mas por exemplo, vocês sabem o que eu tô querendo dizer, vocês sabem. E chegou dia 14 de março, eu fui lá para um shopping chamado Paço do Ouvidor para assistir uma palestra do senhor Alexandre Pochan sobre monarquia e política. Depois dessa palestra eu voltei para minha casa, encontrei a minha madrinha de batismo, porque eu tinha marcado de encontrar com ela, e aí vem essa onda, vem a quarentena, vem absolutamente tudo. Chega o mês de maio, eu tive a brilhante ideia de criar uma página de memes, me baseando em páginas como a Jovem Monarquista e a Monarcomemes. E eu criei o nome da página, Memes Imperiais. Comecei a postar alguns memes, aí depois de alguns dias eu dei uma desanimada e eu decidi excluir a página, porque eu acreditava que essa página nunca ia chegar aos 100 seguidores. E aí, depois de um tempo, alguém muito especial falou pra mim, não exclui. Eu acatei essa decisão. Aí chegou dia 1º de junho, a página bateu os seus 100 seguidores. Na época, eu utilizava um capuz e uma máscara. Vou até pegar aqui pra vocês, espera aí um pouco. Aqui, eu utilizava isso na Memes Imperiais porque eu não queria revelar o meu rosto. Eu queria ficar no anonimato e revelar só o meu rosto lá pelos 500 seguidores. Aí a página estava perto de bater os 200 seguidores, falava assim, nunca que essa página vai bater os 500 seguidores. E decidi desligar o dane-se e revelar o meu rosto. Mas eu acho que essa foi uma das melhores decisões que eu já tomei na minha vida, porque a minha interação com o público melhorou muito depois que eu tomei essa decisão. O mês de agosto ele foi um mês um tanto quanto impactante para a Ordem de Jovens Monarquistas, porque o que acontece? Foi nesse mês que foi criada uma espécie de parlamento da Ordem de Jovens Monarquistas. O que era esse parlamento? Muitas pessoas reclamavam que existia uma espécie de centralização na figura do chanceler e do vice-chanceler. Então, criaram um terceiro estatuto da Ordem de Jovens Monarquistas juntamente com o parlamento. Com a promulgação desse estatuto, as funções do chanceler elas foram desmembradas em 3 órgãos. O órgão que fiscalizaria o grupo, criou-se um órgão que fiscalizaria o grupo, criou-se um órgão que julgaria os membros, julgar os membros e dizer assim, isso que você fez está errado, faz mais isso, e dar banda, se daria a banda esse membro ou não. E foi criado um parlamento que teria a autorização para poder mexer no estatuto. E o chanceler virou basicamente uma figura representativa. Virou basicamente um fantochezinho, virou basicamente uma figura representativa. De início, esse modelo ele funcionou. Só que depois de um tempo, essa estrutura começou a se deteriorar, inimizades começaram a surgir, confusões começaram a surgir. E eis que entra um primeiro-ministro para esse parlamento da OJM, ele cria o 4º estatuto da Ordem dos Monarquistas,
E com a promulgação desse quarto estatuto, ele determina que eu posso convocar um plebiscito sem precisar do parlamento. Então eu convoquei o plebiscito e dei aos membros da OJM essa escolha, se eles queriam continuar com esse modelo ou se eles queriam abolir. A maioria decidiu abolir esse modelo e assim, entre final de outubro e início de novembro, esse modelo ele foi abolido. A essa altura do campeonato, a OJM já estava com um certo reconhecimento, ou seja, por fora ela estava bem, em questão externa. Só que em questão interna, ela estava completamente quebrada. Tinha várias inimizades, várias pessoas saindo da ordem. Então a OJM entrou num processo de recuperação interna. Ou seja, ela passaria alguns meses se recuperando desse desgaste que ela sofreu em decorrência desse modelo que foi implementado. Bom, como foi dito agora há pouco, vocês viram que a OJM entrou no processo de recuperação após esse desgaste que foi causado pela implementação desse modelo parlamentarista. Pois muito bem, durante esse processo de recuperação a gente entrou em contato com a Rádio Brasil Imperial. Por quê? Porque a gente estava pensando em fazer um simpósio da Ordem dos Monarquistas. Simpósio, vírgula, porque a realidade é que esse simpósio seria uma espécie de episódio piloto para um possível podcast. Se o simpósio desse bom, se desse certo, a gente botaria essa ideia do podcast, a gente botaria a mão na massa e lançaria uma espécie de podcast. Se desse errado, a gente descartaria essa ideia. A gente fez o simpósio, a gente conseguiu fazer o simpósio com a Rádio Brasil Imperial, chamamos o Príncipe Garius e deu bom. O simpósio foi um sucesso e a gente entrou em contato com a Rádio Brasil Imperial para definir o dia desse podcast. A gente definiu o dia, que seria sexta-feira, pois esse era o único dia disponível da Web Rádio, um dia livre que eles deram pra gente. E a gente assinou um contrato que duraria até o dia 18 de dezembro. A gente lançou o podcast, A Voz do Império, e quando chegou o dia 18 de dezembro, esse contrato acabou e a gente fez um novo contrato. Com esse novo contrato, a gente definiu que a gente teria o nosso próprio podcast, só que a gente manteria o podcast A Voz do Império na Web Rádio Brasil Imperial. Em paralelo a isso, duas ideias começaram a ser discutidas. A primeira seria de um simpósio da Ordem dos Monarquistas, só que dessa vez um simpósio de verdade, não um episódio piloto. E a segunda seria de uma live chamando vários membros da Ordem dos Monarquistas para participar. Essa ideia da live ela acabou sendo modificada e se transformou no especial de Natal da Ordem dos Monarquistas. Já essa ideia do simpósio foi a ideia que realmente vingou e a gente começou a botar a mão na massa para desenvolver essa ideia mais ainda. O Cauê começou a entrar em contato com várias pessoas ligadas ao movimento, como a Júlia Bittencourt, o Neumar Pomoceno, o Eduardo e o Rodrigo Brasileiro, para participarem desse simpósio. Olá, eu sou Cauê Martins, diretor de comunicações da Ordem, e eu entrei na Ordem, não tinha uma estrutura como a gente tem hoje. Na verdade, não tinha estrutura nenhuma, não tinha uma coisa separada, a chancelaria, e uma coisa para cuidar das comunicações, cuidar de live, cuidar de post, cuidar de canal. Na verdade, a gente não tinha um canal. O canal só veio depois do encontro, que deu até mesmo uma maior visibilidade na gente. A Ordem dos Jovens Monarquistas representa para mim hoje união de vários jovens de todas as regiões do Brasil, de praticamente quase todos os estados, norte, nordeste, sul, sudeste, enfim, que lutam pelo mesmo ideal, que automaticamente as ideias se completam por meio de conversas, de debates, de rodas de grupo. A OJM hoje faz meio que uma formação indireta para formar futuros ativistas, tanto nas lives, trazendo príncipes, professores, pessoas que têm um conhecimento maior da causa, pessoas que podem estar um pouco mais falando da história do Brasil no geral e também a história do movimento monarquista. Desde pequeno eu sempre desde pequeno eu sempre gostei de monarquia, mesmo que não seja como eu vejo hoje, mas eu sempre gostei e graças a Deus eu tenho uma boa noção por causa da minha família. Quando eu tinha 10 anos de idade, mais ou menos, eu vi no livro da escola todos os 14 nomes de Dom Pedro I. Aí eu falei assim, uau, por que aqueles 14 nomes e por que aquela pessoa foi tão importante para o Brasil? Desde lá para cá, me deu um fascínio e não conseguia mais parar de pesquisar. Pesquisei, estudei
parlamentarismo. Isso nos anos seguintes, né, obviamente, quando eu comecei a pegar um pouco mais de maturidade, a entender sistema em forma de governo. Linha sucessória, o porquê da linha sucessória, o porquê também a importância dos príncipes e também a importância que a monarquia teve no Brasil, o período histórico, porque aquele sistema de governo deu certo e a república onde a gente vive hoje não deu. E isso é muito bom. O fascínio que os jovens têm quando vem uma coisa e já começa a querer saber, isso é muito bom, isso é legal. Porque eles mostram que estão interessados, mas eu não estou falando nem só os jovens monarquistas, eu estou falando os jovens no geral, quando vê uma coisa já quer saber, uau, por que aquilo? O ativismo para jovem hoje é um pouco mais difícil. Para nós jovens é um pouco mais complicado, pelo medo de não ser aceito em determinados lugares, em determinadas coisas, por falar abertamente que é aquilo. Mas imagine você ser taxado como imaturo, você lá seus 17 até de 12 a 17 anos, que é a maioria das idades dos membros que estão na ordem, falar abertamente que apoia a monarquia. Já é um desafio, no entanto, que hoje a gente está tentando. A gente abrange tradicionalistas, parlamentaristas, cada um tem praticamente seu nicho, cada grupo lá, por exemplo, tem gente que é mais voltada para zoeira, tem gente que é mais voltada para grupo de religião, até mesmo em debates nacionais, política, e eu acho que isso é muito importante, até para socialização, porque no movimento monarquista você pode ter amigos para a vida toda. Você pode socializar com várias pessoas que no futuro, depois, você conhece e leva por um bom tempo. Até mesmo pessoas da mesma idade que não se conhecia. A persistência dos monarquistas, principalmente dos jovens, é muito importante para dar continuidade na causa, porque eu acho que se a gente não tivesse uma persistência, uma força de vontade que nós temos hoje, nada disso que a gente conquistou seria possível. Passar por cima de cancelamento, como a JM passou, passar por cima de estar nos maiores jornais do país, em meio de internet, falando mal da gente, e essa persistência é legal. Por isso que eu digo a todos que estão vendo esse mini doc aqui, persistência, força de vontade e não parem, porque isso é muito importante e nós vamos ser recompensados no futuro. E é isso. Sejam fortes. A formação do 5º Estatuto da Ordem dos Monarquistas foi algo tanto quanto interessante. As primeiras ideias começaram a surgir lá no dia 12 de janeiro, mas eu logo descartei essas ideias e abandonei essa ideia de o 5º Estatuto. Aí o que aconteceu? Eu estava em São Paulo, isso aconteceu no dia 24 de janeiro, dia 24 foi meu último dia em São Paulo, eu estava saindo do pátio do Colégio dos Jesuítas e estava indo para ir para aquele grupo meu kit encontrar com uma monarquista por quem eu nutro uma grande admiração. Aí eu abro o Telegram e o André Miranda, que é o atual líder do Diretório Monárquico do Rio de Janeiro, ele mandou uma mensagem avisando que ele teve uma mini discussão com os líderes da OIB e aí ele fala que vai fundar o Diretório Monárquico do Rio de Janeiro. Aí passaram-se alguns dias, ele mandou o Estatuto do Diretório Monárquico do Rio de Janeiro, eu peguei o Estatuto e falei assim, tem coisa que se eu pegar aqui e adaptar, vai dar certinho para o OJM. Então pedi para os líderes eles montarem uma base para poder montar o Estatuto da Ordem dos Monarquistas. Aí o Gabriel, que era que ele era o antigo líder da Ordem dos Monarquistas do Paraná, ele me mandou uma base e a partir dessa base eu montei o Estatuto da Ordem dos Monarquistas atual. Olá a todos, eu sou o Delcio Benigno Neto, diretor-geral da Ordem, e hoje eu vou contar um pouquinho de como eu entrei na Ordem. Bem, eu entrei na Ordem
bem no começo, quando nós estávamos planejando já como que vai ser a ordem, e no começo eu mandei uma mensagem para, não me lembro quem, de alguns jovens monarquistas, né? Nem era esse nome ainda era basicamente os monarquistas, como a Web Rádio chamava eles. E aí eu mandei algumas mensagens falando, não, bora criar uma ordem. Aí eu comecei a conversar com o João e falei, olha, é uma ideia, o que você acha? Então a gente decidiu fazer o seguinte, vamos criar uma ordem baseada na UIB do Rio de Janeiro, então vamos planejar, vamos criar estatuto, vamos fazer tudo. Então, com essa ideia em mente, a gente chama o Rodeio Brasileiro e eu falei, João, vamos fazer isso. E como naquela época a gente não tinha muita ideia, a gente pensou, qual que vai ser o nome? A gente pensou Juventude Monarca, Ordem da Juventude Monarca Brasileira, aí chegou no nome Ordem dos Jovens Monarquistas. E aí o João me pediu, Deus, faz alguns logos pra gente. E aí eu pensei, poxa, eu não sei fazer logo nenhum. Então vamos tentar usar a criatividade, vamos fazer alguma coisa que pelo menos chame a atenção, tenha representatividade. Aí beleza, passou um tempo, aí a gente usava esse logo antigo aqui e em pouquíssimo, acho que em 2 semanas de ordem, a gente decidiu criar o nosso primeiro logo, esse daqui. Esse foi o primeiro logo da Ordem dos Jovens Monarquistas. Eu me baseei numa coisa simples, não foi uma coisa, digamos, muito elaborada. Foi praticamente, como vocês viram, é uma coisa com uma certa heráldica, uma certa simbologia, mas não nada intencional. Aí o João, ouviu. E naquela época, a gente estava bem no começo, tudo. Aí eles aprovaram e foi aí que começou de fato a ordem. Começamos a postar imagens, criamos o JM Fatos, que foi criação minha. E então, vamos postando, até que o João falou assim, olha, estava pensando em criar um novo logo. Eu pensei, cara, um outro logo. Aí a gente criou esse daqui, que foi o que menos ficou por menos tempo. Aí beleza, a gente foi passando tempo. Aí o João falou, Deus, o professor não sendo um professor de heráldica, tudo. Aí eu pensei, poxa vida, ele é mesmo. Aí eu mandei uma mensagem pro professor, falando, professor, tudo bem? A gente tem esse projeto, o que você acha de participar com a gente? Aí beleza, passou um tempo e ele infelizmente não pôde participar do nosso grupo do WhatsApp, mas convenientemente ele veio participar do nosso grupo do Telegram, que inclusive a gente tem até hoje. E no grupo do Telegram a gente deixou lá, passou o mesmo tempo, então, sem nenhum pedido, sem nada, ele pegou nosso logo e fez esse daqui, que é o precursor do logo atual. E esse logo foi feito por ele, o professor Leonardo, pensando que a gente deve muito até hoje. Muito obrigado, professor, caso você esteja assistindo isso. Então, a gente usou esse logo por muito tempo. E nesse meio tempo a gente criou podcast, fez live, fez um monte de coisa. Tanto que no especial de Natal o logo aparece, no especial da Voz do Império a gente usou esse logo e foi o que deixou a gente marcado. Aí, depois do primeiro encontro monárquico, que acredito que muitos já tenham assistido aqui, a gente pensou, poxa vida, vamos criar uma nova identidade para a Ordem, já que a gente está numa nova fase da Ordem. Aí beleza, eu pensei, poxa, mudar de logo de novo. Então, o Matheus Sacre, que é a nossa maquinista, falou, eu faço um logo para vocês de presente. E aí o Cauê, juntamente com o João, decidiram formalizar um novo logo, e que é o logo atual, que é esse daqui, que, na minha opinião,
é o logo mais bonito que a gente já teve até hoje. E nesse meio tempo, quando eu não estava editando logo, eu praticamente tive um privilégio, porque eu aprendi a editar com algumas pessoas. No meio tempo eu já sabia editar no começo, mas com a ordem foi aprimorando, a gente foi fazendo cada vez mais projetos maiores. Foi uma experiência muito incrível. E na ordem eu fiz dos meus melhores amigos. As pessoas mais importantes para mim hoje, além da minha família. A gente construiu esse projeto, fez ele andar, e cada um deles tem o seu papel. Não teve um que foi jogado. Graças a todos os esforços, a gente está aqui hoje fazendo esse especial de 1 ano e que venham muitos mais anos da UJM. Retornando ao dia do lançamento do encontro e resolvidas as adversidades, tivemos nosso tão esperado Encontro Monarco realizado, que hoje conta com cerca de 4.800 visualizações. Foi literalmente um sucesso. Somos muito felizes por tudo que conseguimos realizar. Com a ajuda de tantos, mas em especial com o esforço do João Francisco, Cauê Martins, Delcio Berini Neto, Maria Luísa Schneider e Francisco Neto. Após o encontro, viríamos a ter outras surpresas. A repercussão sobre ele foi muito acima do esperado e nos deixou um pouco assustados, porque tivemos muitos elogios, mas os ataques foram constantes e, inclusive, veículos de imprensa, como o jornal Metrópole, o UOL, Estado de Minas, vieram fazer contato com a nossa diretoria, com inúmeras perguntas e algumas delas tendenciosas. Foi algo realmente surpreendente, pois o vídeo que se encontra em nosso canal foi realizado meramente por jovens com a idade entre 14 e 16 anos. Por ocasião do tamanho desgaste causado pelo evento, mas que serviu também de grande aprendizado, passamos por algumas mudanças em nossa chancelaria, com o Sr. Delcio Berini Neto passando a ser o novo chanceler da Ordem de Jovens Monarquistas, pois o Sr. João Francisco renunciou para que este pudesse descansar. Durante o mandato do Sr. Delcio Berini Neto, a Ordem passou por um momento de estruturação em seu canal do YouTube, dando agora mais atenção aos conteúdos que lá seriam publicados. Isto em grande parte graças ao trabalho do diretor de comunicações, Cauê Martins, sob a supervisão do Delcio. Após alguns meses, o Sr. Cauê Martins assume a chancelaria da Ordem de Jovens Monarquistas, pois o Sr. Delcio Berini Neto havia renunciado, pois este iria se afastar da Ordem de Jovens Monarquistas. Entre o final do mês de abril e o início do mês de maio, o ex-chanceler da OJM, João Francisco, começa a retornar às suas atividades e, pouco tempo depois, por um consenso da diretoria, ele volta a exercer o cargo de chanceler. Finalizando esta nossa humilde história de 1 ano, no dia 28 de abril de 2021, cargos foram mais uma vez trocados. Todavia, desta vez, para se manterem até os dias atuais. O antes vice-diretor de comunicações, o Sr. Matheus Rocha, passou a ser o vice-chanceler da Ordem de Jovens Monarquistas, por ocasião da saída do Sr. Delcio Berini Neto, fixando a estrutura diretorial da Ordem em chanceler nacional, o Sr. João Francisco, diretor de comunicações, o Sr. Cauê Martins, e vice-chanceler nacional, o Sr. Matheus Rocha. Além de todos os outros responsáveis pelos núcleos estaduais da Ordem, dentre os quais destacamos o chanceler de São Paulo, o Sr. Thomas, o chanceler do Maranhão, o Sr. Júlio César, e o vice-chanceler de Goiás, o Sr. Arnaldo Cocker. Para uma coisa funcionar, ela precisa de peças muito importantes. Na OJM não é diferente. Nós temos nossos líderes, os membros e a diretoria. Em especial a diretoria, de onde sai tudo, todas as decisões, todos os posts, tudo. Todos os direcionamentos também. E eu aproveitei esse final para falar um pouco sobre as pessoas que compõem essa equipe maravilhosa e fantástica. Apesar de todas as divergências, de tudo que acontece, sempre mantém unidos e com as decisões lá em cima. O João, fanfarrão, resenha, gente boa e sempre solícito a tudo. Esse chanceler de coração enorme, de um coração muito bom, que sempre ajuda os outros, que sempre se prontifica com seus dotes para apresentação, com seus dotes para tudo. O João, sem dúvida, é a peça fundamental que compõe essa ordem. O Matheus, pelo seu pouco tempo,
tão solícito, com seus dotes, com suas ideias, com seus pensamentos sempre inovadores na escrita. Sempre ajuda, sempre tá lá, me cobra todos, mas de maneira muito boa e sempre muito dócil. Ah, Denise, chegou um pouco mais tarde, mas sempre completa. Sempre atende às nossas expectativas e sempre pede que a gente se organize. Ela chegou não só para ajudar a gente na questão financeira, mas também chegou para botar o JM, para botar a diretoria na linha. Sem dúvida, pelo pouco tempo, também é uma peça fundamental, assim como o João e com o Matheus. Mas agora, falar do Delcio é falar de uma pessoa extremamente gente boa, calma, simpática, que consegue administrar situações horríveis numa clareza, numa calma e numa agregação sem igual. Todos esses e todas são pessoas importantes que ajudam não só no direcionamento, mas também a não desistir. A caminhada é longa, é difícil e fica aqui a minha gratidão a todos, assim eu posso dizer, profissionais que trabalham, que ajudam, que doam seu tempo na Ordem dos Jovens Monarquistas. Obrigado e gratidão.